verdade, academia é para isso mesmo. Agora, também não quero que você... Com raiva. Duas coisas. Uma, não fique bravo comigo. E a outra, pense sobre o que você vai falar antes de rejeitar a informação que eu vou passar para vocês. Porque toda informação nova e que entra em rota de colisão com o que você acredita, ele no primeiro momento ele causa um espanto e uma rejeição. Mas como nós estamos numa academia, o que deve ser a nossa reação? É ouvir, fazer algum tipo de pergunta dentro daquilo que você está ouvindo, dentro daquilo que você acredita, e depois refletir sobre o que aprendeu, o que ouviu. Esse é o princípio básico do conhecimento teológico, né? E sinceridade, a gente vai tratar desse assunto hoje e estamos aqui para ouvir qualquer tipo de pergunta ou fala. Mas vamos orar a Deus primeiro. Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã, pelos irmãos que estão aqui. Sempre é uma alegria encontrá-los, sempre é uma alegria essa família estar reunida aqui, em torno da sua palavra, em torno do conhecimento da sua palavra, e que tem sido muito especial para todos nós. Assim pedimos a tua bênção, nos oriente nesse encontro, nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então Romanos 9, e nós vamos começar a leitura a partir do versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei, Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, o quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que o apóstolo está querendo nos seus argumentos agora no começo desse capítulo? Então nós vamos ver aqui, ó. O título que eu escolhi para esse capítulo 9 é: Deus rejeitou Israel? Essa é a pergunta que nós vamos trabalhar aqui nesta manhã. Então vamos ali. Muitas pessoas acreditam que Romanos 9 demonstra que Deus tem o direito e o poder de salvar quaisquer indivíduos que Ele queira salvar e condenar quaisquer indivíduos que Ele queira condenar. À primeira vista, pode parecer que a interpretação determinista de Romanos 9 tem um caso forte, pois nessa passagem, Paulo diz explicitamente que Deus tem misericórdia de quem Ele escolhe e endurece quem Ele escolhe. Então, à primeira vista, você vai olhar esse capítulo 9 de Romanos e vai dizer: não, é isso aí mesmo, o determinismo tem razão, tem amparo bíblico. De fato, Deus é soberano para escolher quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, e é isso aí. À primeira vista, parece que é isso, mas vamos continuar. De acordo com a interpretação determinista, Paulo está ensinando que Deus simplesmente molda alguns vasos para a destruição, a fim de exibir a sua ira e poder, e outros vasos para a misericórdia, a fim de exibir a sua misericórdia.
Ele endurece o primeiro e tem misericórdia do último. E esse endurecimento e a concessão de misericórdia não se baseia em nada que Deus encontre no vaso. Não é a questão do vaso, é a questão de Deus. Não é o vaso que é ruim, dentro dessa perspectiva. É Deus que olha que ele não vai. Mas vamos continuar. Em Romanos capítulo 1 a 8, Paulo nos convenceu completamente sobre a necessidade do homem e a gloriosa provisão de Deus em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Agora em Romanos 9 a 11, Paulo lida com um problema associado à condição de Israel. Preste atenção, gente. O tópico principal do capítulo 9 não é sobre eleição. Não é. Eleição individual. Eleição individual. E vou além. Não é uma eleição individual, nem se refere à salvação. Não, salvação de alma. Então, aqui nós encontramos dois fatos interessantes e que está nas entrelinhas. Essa eleição não é uma eleição individual, não é. E segundo, é um tipo de eleição, mas também não é uma eleição sobre salvação ou perdição. Também não é. E é muito interessante quando a gente vai mais para frente. Aliás, então, o capítulo todo de Romanos 9, ele trata isso aqui, ó. Romanos 9, ele trata isso aqui. Israel e gentio. Quem são? Israel. O foco está em Israel. O foco do capítulo 9 é Israel. Porque nós encontramos um problema muito sério. O apóstolo apresenta um problema muito sério. Já no começo do capítulo 9, ele diz o seguinte. Ele apresenta um problema. Qual é o problema? Nem todo mundo que é Israel é israelita. E aí ele vai mais além. Aí ele vai dizer, logo nesse começo, que esse Israel rejeitou. A grande questão é como que Deus vai fazer com Israel. E mais, ele diz, a Israel foi dado os oráculos, foi dado as alianças. O ser humano só sabe quem de fato é por causa de Israel. Então, a grande questão é o que Deus vai fazer com Israel. E mais, por que Israel existe? Aqui está a pedra de toque. Porque Israel existe. Essa é a questão. Vamos adiante. O que significa que Israel perdeu seu Messias? O que diz sobre Deus? O que isso diz sobre Deus? O que isso diz sobre Israel? O que isso diz sobre nossa posição atual em Deus? São questões importantes. Deus é, portanto, justo ao rejeitar Israel descrente. Romanos 8 conclui que nada pode separar o crente da vida eterna, do amor de Deus por eles. Romanos 5, 8, 35 a 39. Agora surge a pergunta: e quanto a Israel? Deus mudou de ideia sobre salvar Israel? Paulo concluiu os capítulos 9 a 11 com a declaração: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Se as promessas de Deus são irrevogáveis, por que Israel está fora da fase com Deus? Essa é a questão. O que está acontecendo no capítulo 9? Do que Paulo está falando? Onde que ele quer chegar com os argumentos dele? Qual é a preocupação dele? Inclusive, lá no versículo 4, ele vai dizer: eu preferia perder a salvação, mas que os meus irmãos fossem salvos.
Que declaração é essa que ele está dizendo? Que Israel não está salvo. Ele quer trocar a salvação dele pelos seus compatriotas. Ou seja, ele quer trocar a salvação dele por todos. Eu posso ir para o inferno, não tem problema, desde que os meus irmãos alcancem a salvação. Se o camarada chega nesse nível de querer fazer essa troca, esse negócio na eternidade, então ele está afirmando que de fato Israel não tem salvação. Então aqui cai uma tese que eu escuto há 40 anos, que era muito forte há anos atrás. Que Israel vai ser salvo porque é Israel. Vocês já escutaram isso? Que é uma heresia. Uma heresia. Não há nenhuma base bíblica para que isso seja verdade. Principalmente no Novo Testamento. Principalmente nesse capítulo 9 de Romanos. Então, acontece o quê? Acontece que a igreja evangélica brasileira, porque vem dos Estados Unidos, lembra? Tudo que a gente consome de teologia, a gente consome porque vem de lá do norte. Não só a questão da moda, não só os costumes, não só os nomes, não só as roupas, mas a gente consome também teologia. Essa teologia dos judeus no norte é muito forte. Passa para cá e a gente come sem perguntar. Mas eu vou esclarecendo mais um pouco e eu quero, irmãos, assim, apresentar. Eu tenho muito cuidado quando eu vou apresentar uma ideia que é contradizente com outros. Foi muito difícil para mim ir lá na igreja do pastor Giovanni pregar sobre a volta de Jesus. Eu falei com ele, Giovanni, eu vou, mas eu vou ficar só na fronteira, hein? Eu vou ficar só na fronteira, hein? Porque eu sei que ele é pré-milenista. Então eu vou até a fronteira. Então é difícil para mim, às vezes, isso aí. Mas tu conseguiu, assim. Né? Não, claro. Pregar sobre a volta de Jesus sem tocar Sim. na doutrina básica da igreja. Uma super respeitosa e nos elementos que são essenciais. Essenciais, e tal. Elementares. Não, acaba que tem que ser um exercício também, da minha parte, para não... Eu tenho que medir o que eu falo, para que eu não fale uma coisa e fale, não, irmãos, esquece o que eu falei. Isso é uma gafe homilética, eu não posso fazer isso, né? Então vamos adiante. Então essa é a pergunta, irmãos. Se as promessas de Deus são irrevogáveis, por que Israel está fora de fase com Deus? Vamos aqui. Quando tu diz fora de fase, o que você quer dizer? Fora do plano da salvação. O argumento desses capítulos é que Deus é justo, seja na justificação, declarado justo, ou em qualquer outra forma de justiça. Deus é justo em seu trato com a nação de Israel. Preste atenção. Deus é justo em seu trato com a nação de Israel. A mera descendência física de Abraão não é suficiente para declarar um israelita justo. Se a gente falar que Deus vai salvar Israel porque é Israel, eu tenho que rasgar todo o Novo Testamento. E tenho que pôr em dúvida a minha fé em Cristo. Simples assim. Então, essa afirmação, ela é herética. Sabe o que significa seita herética? A gente fala muito de seita herética. Você sabe o que significa seita herética? Vocês vão se identificar. Eu estou brincando. Seita, do latim, sectus, que significa seguir. Ou seguidor. Herética, aireses. Aireses significa algo que está
posto. Então, algo que está posto... Aireses é grego. Algo que está além do posto. Então, seita, sectus, seguir ou seguidor. Ponto. Aireses, algo que está além do que é posto. Por exemplo, qual é o padrão do cristão? A única regra de fé e prática. Qual é o padrão? A Bíblia. Então, a Bíblia é o que está posto. Ou seja, a Bíblia é a referência absoluta. Ponto. Então, aqui que entra a heresia. Da seguinte maneira. O que a Bíblia fala sobre salvação? Como é possível a salvação? Salvação pela graça. Isso aqui, essa afirmação é o que está posto. Posto no quê? Na Bíblia. Que ela é o quê? Referência absoluta. Mas se eu falo assim, a salvação é por obras. O que está acontecendo aqui? Heresia. Por que é heresia? Porque eu estou fazendo uma afirmação além do que está posto. Em outras palavras, seita herética significa seguir uma ideia que está fora do que está posto. Já está pronto. Exatamente, perfeito. Então, o que é uma seita herética? Uma seita herética é um grupo religioso que caminha, por isso chama seita, é um grupo religioso que caminha em uma direção oposta ao que está posto. Por isso que os cristãos lá em Atos foram chamados de seita dos nazarenos. Então a palavra seita não tem problema. Na sua origem, claro que a palavra seita hoje está despossuída do seu sentido original. Porque quando você fala assim, você é de uma seita, o que eu vou entender? Como é que eu interpreto? Você é um herege. É um herege. Mas se falasse 2000 anos atrás, você é de que seita? Eu diria, eu sou da seita do Nazareno. Ou em outras palavras, usando o sentido original, todos nós somos uma seita. Por quê? Porque todos nós seguimos. Quem que a gente segue? Jesus. Então todos nós, originalmente, etimologicamente, somos todos uma seita. Por isso lá em Atos fala, em algum momento do Paulo, lá de alguns, em vez de falar do caminho, algumas traduções falam daquela seita. Exatamente. Só que lá em Atos, a palavra seita não tem a conotação pejorativa de hoje. Inicialmente também o cristianismo era uma espécie de seita judaica. É uma seita judaica. Ok, mas a partir do século XIX, essa palavra ficou atrelada com heresia. Então, o que é uma seita herética? É alguém que está seguindo uma ideia além do que está posto. Ok? Entenderam bem isso aí, irmãos? Isso aí é bom a gente saber, né? Porque às vezes... de onde é esse aqui e tal? Muito bem. Se eu digo que Israel vai ser salvo porque é Israel, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Só para você ter uma ideia sobre essa amplitude da palavra heresia, ela não está só restrita a um mundo religioso, porque existem heresias políticas. Por exemplo, um partido conservador. Eu sou de um partido conservador.
Mas se eu tenho ideias comunistas, dentro da esfera política, eu estou sendo um herético. Por quê? Porque eu estou caminhando além do que está posto. Desse ponto de vista, o catolicismo nos considera uma seita herética. Não estou falando da igreja, estou falando o sistema, o dogmatismo. Ok? Por quê? Porque a referência do catolicismo não é a Bíblia, é a tradição. Não é isso, Sérgio? E a tradição está ligada ao colegiado. O colegiado está ligado ao Papa. Em outras palavras, quem é a referência absoluta do catolicismo? O Papa e logo em seguida a Bíblia. Então, estão no mesmo nível. Então, por isso que quando o protestante rejeita os dogmas católicos e rejeita a infalibilidade papal, eles olham para o protestante e dizem o quê? Eles são heréticos. Por quê? Porque nós estamos seguindo uma ideia além do que está posto por eles. Só que a ideia que eles colocaram está errada. A Bíblia é a única referência. E todos têm que estar debaixo. Pastor, papa, padre, cônego, qualquer um tem que estar debaixo das Escrituras. Então, se eu ensino qualquer outra coisa que está além do que está posto, e a Bíblia é o que está posta, eu estou sendo herético. Eu não posso colocar o judaísmo e os judeus como justificados, porque a justificação só pode ser pela graça e a fé em Cristo. E aí Paulo entra em crise. Como ele começa o versículo 1? Diz aí, lê aí de novo, 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Olha aí, ó. Olha como ele começa, ó. É aquela história, Giovanni, ó. Eu sinto que tenho que dizer para você, eu não queria dizer para você o que eu quero dizer. Mas eu tenho que dizer para você a verdade. Tu é feio pra caramba. Ai, judiação. Ai, ó. Ganhou um afago. O tubarão tá perdendo. O tubarão tá chegando. Quando alguém fala bem assim, olha, rapaz, o Sérgio fala assim para mim, ô Irã, o que você acha disso? E eu sei que a ideia dele tá errada. Eu falo, pô Sérgio, cara, eu sinto em dizer. Cara, mas a verdade é isso. É isso que Paulo está dizendo, ó pessoal. Eu sinto em dizer. Ó, eu vou dizer porque é verdade, e essa verdade está na minha consciência. Vocês não estão salvos. É claro o texto. É límpido. Só que é o seguinte, ele apresenta esse problema e quer uma solução. A primeira solução que ele dá é inviável, trocar a salvação dele por todo mundo. Então ele começa a discorrer o assunto sobre isso, que é muito interessante. Imagina quanta resistência, né, ele enfrentou nessa época. Meu Deus do céu! Porque se você vê hoje, no caso, um líder fazendo algo errado, se você tem a oportunidade de conversar para tentar, de repente, ajustar, você já encontra resistência, né? Pois é. Então, indo adiante. O Israel descrente tentou estabelecer... Olha aqui, pessoal, olha aqui. Perdão. Vamos lá. A mera descendência física de Abraão não é suficiente para declarar um israelita justo. Ele deve aceitar a promessa de Deus pela fé. O Israel descrente tentou estabelecer sua própria justiça pelas obras. Esta foi sua falha fatal. Ela deveria ter acreditado na promessa da justificação pela fé em Gênesis 12. Estava sempre na cara. Deus nunca fez nada escondido. Deus nunca fez nada misteriosamente. Israel sabia, estava na cara, perfeitamente. Então, isso que eu já falei. A incrível mudança de humor pela qual Paulo passa. Agora, por quê? Porque, veja, Paulo é um judeu convertido.
Mas como judeu convertido, agora ele entende que o Antigo Testamento estava ensinando o tempo todo. Aqui está a questão. A Bíblia estava falando o tempo todo estava ali. Que pode ser o nosso problema, gente. O tempo todo a Bíblia está mandando uma mensagem, mas a gente acaba não entendendo, ou interpretando errado, ou querendo uma outra interpretação, mas Deus está falando o tempo todo. O problema é que vozes eu estou escutando junto com a voz de Deus. Lembra lá do Jairo? O texto, né? A filhinha dele estava morrendo e ele estava escutando um monte de voz. Não importunes o mestre. Aí ele escutava outra voz. Não tem mais jeito, a tua filha morreu. Aí ele escutava outra voz. Não tem mais condições. Mas aí ele escutou uma outra voz. Apenas creia. Não temos, creia somente verá. Que voz nós estamos escutando no meio de tantas vozes? Essa é a questão. E é tão interessante que o apóstolo, ele vai tecendo a sua construção de pensamento para chegar na igreja. Porque, não sei se eu vou dizer isso hoje, mas só para antecipar, ele vai dizer lá para a igreja que se a igreja não ficar atenta, ela pode cair no mesmo problema que Israel. Ele entende que a única maneira de seus irmãos judeus, o povo que ele ama de todo o coração, e se o cara quer trocar a salvação dele pela salvação da nação, porque ele ama, poderem ser justificados é pela fé em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo. Você imagina quando o apóstolo é convertido, imagina quando Jesus discipula ele, porque ele disse isso em Gálatas primeiro, ele está pensando assim, Romualdo, vai dar um trabalho para o pessoal entender isso aqui e aceitar. Ele sabia. Ele sabia. Não ia ser fácil. E quando ele pensa em Israel, sabendo que Israel rejeitou Jesus como seu Messias, sabendo do fato de que eles eram o seu povo especial no Antigo Testamento, sabendo de todas essas coisas, seu coração se transforma de alegria em tristeza, quando ele percebe que eles estão cegos. Eles não conseguem perceber que Jesus é o Messias, aquele que eles estavam esperando. Agora, por conta disso é que ele diz que quer dar a salvação dele para eles. Exatamente. Deus escolheu, preste atenção, Deus escolheu criar Israel para ser sua nação e seu povo. Essa é a parte, na minha opinião, mais importante para o nosso esclarecimento. Veja, tem uma promessa, eu sempre falo dela, vocês já estão careca de saber. Gênesis 3 é a maior promessa da Bíblia. Na verdade, é a única promessa da Bíblia. Que Deus fala para a serpente, descendente, ou melhor, semente, né? Isso. Quando fala da semente da mulher. É a maior profecia, a maior, vou colocar aqui, a maior profecia, a maior promessa. Promessa. Essa promessa tem que se cumprir. Porque essa promessa, ela fala sobre a promessa, fala sobre a salvação da humanidade. Tem que acontecer, isso aqui tem que acontecer. Mas para essa promessa acontecer, ou o nascimento do Messias
tem que acontecer, é preciso o quê? Uma nação. Presta atenção, hein? Isso é importante. Se você prestar bem atenção, você nunca mais vai esquecer isso. Quando a Trindade olha do céu, olha o mapa mundi e fala assim, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, fala assim, eu vou nascer em qual nação? Aí a Trindade chegou à conclusão, você não pode nascer em nação nenhuma. Por quê? Todas são idólatras, todas são assassinas, todas são pecaminosas. Não tem jeito de nascer. Não tem condições de nascer. Ou, vamos dizer aqui, o pastor Calixto, você, alguma vez na sua vida, ele está cheio de esperança hoje, alguma vez na sua vida, você imaginou que Jesus poderia ser um egípcio? Brasileiro. Não, aí você esculachou aí. Ou Jesus ser um babilônico? A gente imagina isso? Não. Um sumeriano, um acadiano, um hitita, um trácio? Não, porque são todas estas nações idólatras assassinas. Então, o que é que precisa fazer? Criar uma nação. Tem problema para Deus criar uma nação? Não, não tem. Então, o que ele faz? Ele cria. Como que ele cria? Aí ele chama um sujeito, chamado Abraão. Gênesis 12. O chamado de Abraão é um chamado para começar uma nação. Por isso que interessante que Israel é uma nação jovem. Quando Israel nasceu, Sérgio, já tinha centenas de nações. Verdade, né? Jesus não para analisar isso. Então aí as pessoas não, porque Deus escolheu Israel. Deus não escolheu Israel porque não existia Israel. Como é que Deus vai escolher uma coisa que não existe? Ele pode escolher criar, mas não pode escolher dentro do que está lá. Porque Deus não teve opção. Deus não tinha opção. Ou a promessa não se cumpre, e isso vai contra o seu caráter, ou ele dá um jeito. E o único jeito qual foi? Criar uma nação. Aqui nós estamos falando do princípio da missão. A missio Dei. Então veja, a nação vai ser construída. Deus chama Abraão. Por que Deus chama Abraão? Porque ele era... Vou começar a nação, eu tenho que começar a nação com um sujeito justo. Porque se não vai ser um sujeito justo, eu nem precisava fazer uma nação. Podia chamar um que era menos ruim. Não, Deus chama o homem justo. Separa ele. Aí quando Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus está falando em relação ao quê? Você pode imaginar Abraão pensando assim, qual é o conceito de família que ele tinha? Peraí, pessoal, peraí. O mundo, antes do surgimento de Abraão, não tinha noção de família. Quando Deus fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus está dando uma informação nova para Abraão. Qual? Uma noção de família. Até a maneira como ele estava com a esposa dele lá, com medo, né? Exatamente. Então, ele não tem absolutamente nenhuma noção do que é ser família. Pensa o nó que dá na cabeça de Abraão quando Deus fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está falando? Ele não entende nada, porque ele também não tem noção de família. Interessante. Mas ele vai. Ele vai.
Então, olha que interessante, ele vai e pensa assim, ele está vivendo uma cultura de impérios, de conquistas, de guerras. O que ideia esse cara tem de família? Nada. E mais, como que ele vai ser bênção para todas as famílias da terra? A obediência é uma coisa interessante. Você não precisa entender a ordem, basta cumprir. Eu gosto muito de ilustrar, né? Igual uma criança de 3 anos. Basta você dizer, ó, não põe o dedo na tomada. Se você colocar o dedo na tomada, você vai levar choque. O que é choque? O choque é uma coisa que dói bastante. Agora, ou o pai vai dizer assim, ó, você não encosta o dedo na tomada, porque ali tem corrente elétrica. Tem forças positivas, polos negativos, polos positivos, tem o neutro. Aí a criança de 3 anos está entendendo tudo, né? Agora eu vou cutucar. Percebe? Então, o pai falou, não põe o dedo ali, que senão você se machuca, é o suficiente. Então, Abraão ficou discutindo, o que é bênção para as famílias da terra? O que é família? Não, ele simplesmente obedeceu. Aí Deus começa uma nação em Abraão. Que interessante. Abraão vai Sara, aí eles têm um problema. O Abraão está fazendo bodas de prata de andropausa. E a Sara está fazendo bodas de diamante de menopausa. Então, aí você imagina, já começa por aí. A nação vai nascer através de um milagre. Ou seja, o que já é simbolismo. O que eu faço não depende do homem. Falei sobre isso no semestre passado. Ok. Depois de Abraão tem quem? Isaac. Depois de Isaac, Jacó. Depois de Jacó, aqui a nação começa a ser desenhada. A nação aqui começa a ser desenhada. Em outras palavras, Israel vai nascer com uma... Agora a gente está entendendo o que o apóstolo está dizendo sobre eleição. Israel vai ter uma missão. Qual é a missão de Israel? Estabelecer na terra para receber Messias. Vocês têm Por que nós existimos? Por uma razão. Nós temos uma missão. Qual a missão? Nós vamos ser uma nação diferente de todas as outras. Para quê? Porque nós precisamos receber o Messias. Que Messias? O Messias que Deus prometeu para nossa mãe Eva, lá no jardim, quando ele foi expulso. Então nós temos uma missão. Aí você vai observar que no Antigo Testamento existe um monte de forças contrárias para que essa promessa não aconteça, que Satanás está por detrás, na fome que veio sobre a terra. Não foi Deus que mandou aquela fome. Quantos anos de fome? 7. José está falando. Foi Deus que deu aquela fome? Não. Satanás queria matar o povo de Israel. Quantas pessoas tinham? 70. Deus, na sua onisciência, sabia que Satanás ia trazer fome na terra. O que Deus faz? Dá 7 anos de fartura. Não foi Deus que determinou 7 anos de fome. Deus só determinou 7 anos de fartura. Onde foi a fome grazou mais aonde? Onde eles estavam. Na Palestina. Então o que eles tiveram que fazer? Migrar para o Egito. Migrar para o Egito. Satanás olha e diz, que coisa! Que coisa! Migra para lá. Eles não eram para ir para o Egito. Não eram. Não foi isso que Deus disse para Abraão? Ide para uma terra que eu vou mostrar e lá ficai. A ordem era ir e ficar. Mas eles tiveram que sair. Porque se fica, morre de fome. Se eles morrem de fome, a promessa não tem promessa. Aí vai.
povo de Israel vai para o Egito. Aí Satanás fala assim, então eu vou destruir eles aonde eles estiverem. Vou escravizar essa turma lá. Eles vão gemer debaixo do chicote. Aí não dá certo, o povo cresce, aí ele cochicha do ouvido do faraó. Essa turma aí está muito grande, você não acha? Mata os meninos. Por quê? Porque Satanás ouviu e essa semente não era feminina, era masculina. Qual foi a ideia que Satanás deu para Faraó? Mata só meninos. E ele matou, só que um menino escapa. Quem? Eita, aleluia! Alguém pode dar um glória aí? Seu Oswaldo está sapatando. Não, só já estava, ele estava falando em línguas ali. O Moisés é esse menino que escapa. As parteiras do Egito sabem que tem uma ordem do faraó. Qual é a ordem do faraó? Mate todos os meninos. A Cifrá e a Puá, que eram as parteiras, fala assim, se a gente deixar esse menino morrer, a promessa não vai acontecer. Todo mundo sabia da promessa. Elas arriscaram a sua vida, desobedeceram uma ordem de Faraó e, pasmem, o inimigo foi criado na corte do Faraó. Deus é interessante, né? Aí Deus usa essa situação para que esse menino cresça em todo o conhecimento, porque esse menino vai ser usado por Deus com poder e grande obra. O povo se fortalece, 3 milhões de pessoas. Bom, agora está na hora de voltar. Eles voltam. Satanás se impede do máximo que ele puder. Só consegue chegar lá na Terra Prometida os que não morreram, que tinham de 20 anos para baixo. Chegam lá. Quando chegam lá na Terra Prometida, agora, esse aqui é um texto interessante que é necessário ler. Inclusive, ontem, uma pessoa, um irmão, mandou uma mensagem para mim, lá de Toledo, perguntando sobre esse texto, porque ele não estava entendendo, porque alguém fez uma afirmação e ele ficou confuso. Em Deuteronômio 28, que eu acho que é importante a gente fazer essa leitura para a construção do pensamento. Só quando você está uns 20 anos para baixo, Josué e Caleb. É só os dois que eles eram os únicos anciãos daquela geração. E por que será isso? Por obediência. Eles foram os únicos obedientes. Estavam firmes na promessa. O Deuteronômio 28 fala assim. Aliás, eu vou pedir que o Romualdo leia para nós, Romualdo. 28, capítulo 28. 28, versículo 1. Pode ler versículo 2, 3, 4, 5 e 6. E 7. Pode ler, Romualdo. Preste atenção, que texto interessante. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Pode ler o 7. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti, porque um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos surgirão a tua presença. Bendito serás aonde? Na cidade e no campo. O que mais? Fruto do teu ventre, da tua terra. Filhos. Da terra. Fruto. Animais, ovelhas. Da terra. Animais.
que mais tem lá? Será a tua maçã. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Aham. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Entrada. Sair. Presta atenção, gente. Eu quero jogar uma informação para vocês. Talvez não seja nova para ninguém, talvez seja nova para todo mundo. Deus faz promessa de bênção para um povo. Aqui está o primeiro erro da interpretação de gente que fica querendo usar o texto de Deuteronômio 28 para dizer que Deus vai te abençoar. Nada a ver. Porque a bênção que Deus está prometendo ali não é bênção individual, é uma bênção coletiva. Eles estão entrando na terra prometida. Deuteronômio significa repetição da lei. É aquela história, ó, vamos dar uma repassada, porque a primeira vez faz 40 anos. Agora, vamos dar uma repassada. Vamos relembrar. Vamos lá, uma nação. Vamos pensar em nação, Alex. Cidade e campo. O que faz o campo? Produz alimento. E o que a cidade produz? Progresso. O campo alimenta a cidade. E a cidade alimenta progresso. Uma nação precisa de quê? Campo e cidade em progresso, os dois. Filhos, uma nação precisa de quê? Pessoas. Precisa de ter gente, população. Aí, Deus, olha que interessante isso aqui, Larissa. Deus está prometendo já o PIB. Agricultura, pecuária, ovinicultura. Deus está prometendo PIB. Depois, Deus está prometendo entrada e saída. É uma expressão no Antigo Testamento usada para situações de guerra. É aquela história, eu vou entrar na guerra e vou sair dela vencedor. Em outras palavras, Deus está prometendo um exército forte. Imbatível. Por que Deus está prometendo isso, Léa? Essa promessa para ser cumprida só pode ser cumprida pela missão que Deus deu a Israel. Os irmãos estão entendendo bem? Aí o sujeito falava assim, não, porque a Bíblia diz, se você obedecer a Deus, Deus vai te dar ovelha, vai te dar... Não tem nenhum sentido. Isso chega a ser anacrônico. Eu não posso pegar essas promessas de bênção e trazer para a fé cristã. As promessas de Deus de bênção para Israel eram promessas terrenas. Específicas. Claro! Por que terrenas? Porque Deus está pensando na missão. Qual é a missão? Estabelecer uma nação. Por isso que as bênçãos de Deus no Antigo Testamento eram bênçãos terrenas. Porque tem uma missão. Aí, quando Israel vai entrar na terra prometida, ela vai ser uma nação ilhada de nações idólatras. Por que Deus era rígido com Israel? Por que Deus cercava Israel de todo lado? Por que Deus deu leis tão duras e até pena de morte em Israel? Porque um Messias não pode nascer de uma descendência assassina. Por isso que em Israel, quem matar vai morrer. E até hoje. O Messias não pode nascer de uma nação adúltera. Quem cometer adultério vai morrer. Uma nação que vai receber o Messias não pode ter filho rebelde. Por isso que o filho rebelde vai morrer. E é por isso que uma nação que vai receber o Messias não pode ter ídolo, senão ela faria uma outra usando uma que já existia. Por isso que Deus era rígido com Israel. Porque Deus estava protegendo. Quando o povo de Israel vai,
O sacerdócio levítico faliu. Ele faliu. Faliu. Por que faliu? Faliu por uma série de razões, principalmente que quem era da tribo de Levi fazia o quê? Qual era a missão da tribo de Levi, os descendentes de Levi? Cuidar dos templos, do serviço religioso. Mas tinha lá um orelhudo que não queria ser sacerdote, ele queria ser criador de gado. Tinha lá um orelhudo que não queria ser sacerdote, ele queria ir para o exército. Por que o Hofni e Finés eram rebeldes? Os filhos de Eli. Porque eles não queriam ser sacerdotes, os caras queriam ser outra coisa. Os filhos de Samuel. Porque eles não queriam ficar no templo, eles queriam... Aí o jovem já viu, o rebelde faz ao contrário do que deveria. Faliu. Quando o sacerdócio faliu, e por que faliu? Faliu porque ninguém queria ser aquilo que foi projetado para ser. Tem uma promessa. E por que o povo de Israel precisava de templo? E por que o povo de Israel precisava de serviço religioso? Para manter a vida espiritual, porque tem uma... Quando fale o serviço espiritual em Israel, Deus levanta os profetas. Aí vem os profetas. Quem são os profetas? Os profetas é o plano B de Deus. Tem um plano B. Se o sacerdócio faliu, os sacerdotes vão manter os profetas vão manter a fé do povo viva. Os símbolos do Senhor, o sacerdote não dizia símbolos do Senhor, o sacerdote chegava, aquela coisa toda, sacrificava animal. Os profetas vieram com sangue no olho, vieram com a adrenalina. Vieram igual o Alex, na adrenalina, com o pé no peito do povo. Ó, gente, tem uma promessa. Não, vocês estão ficando cegos, indo para a idolatria. Tem uma promessa. 600 anos de ministério profético. 600 anos os caras dizendo, tem uma promessa, vão ficar fiel a Deus, vamos ouvir a Deus. Faliu também. Aí Deus falou assim, bom, Deus tem a terceira opção. Deus é fantástico, né? Então, a terceira opção de Deus para proteger a promessa, essa vocês não sabiam. Olha aqui o pastor de Deus, o último profeta, Nabucodonosor. Nabucodonosor invade Jerusalém, faz uma carnificina. Por que Deus fez essa intervenção cruel? Porque Deus viu que a nação de Israel estava se perdendo. Estavam falhando na missão. Uma vez eles foram por fome, para o Egito, escravizados. Depois, por desobediência, foram levados cativo. Aí você fala assim, foi por desobediência? Também. Mas mais para proteger a promessa. Deus viu que a nação estava se perdendo na sua vocação. O que Deus precisa fazer com a sua igreja quando perde a visão? Aí vem aquela ideia do remanescente fiel. Quem é o remanescente? Vamos chegar lá. O remanescente, isso que é interessante, não é uma nação, é um outro. Ou seja, Israel será representado na eternidade. O Brasil será representado na eternidade. Onde as nações que tiverem convertidos serão representados na eternidade. Mas não é uma salvação de nação. Pessoas das nações se converterão, mas nações não se converterão. Nossa. Poderia-se dizer, então, que às vezes Deus permite um cara ir para a prisão para ele não morrer no caso, para um dia cumprir a promessa. Alguma coisa. Eu estou falando especificamente de Israel. Eu não posso aplicar isso a uma vida individual. Estou falando de Israel. Ou seja, tem uma missão, a duras penas Israel cumpriu a missão, gente. A duras penas. Eles cumpriram a missão comendo o pão que o diabo amassou, literalmente. Literalmente. Agora eu pergunto para vocês, quando chega o Novo Testamento, o livro de Mateus, tem algum sinal de idolatria lá? Tem? Não tem. O remédio foi amargo, mas funcionou.
Não, zero idolatria em Israel. Zero. Eles tiveram outros problemas. Mas idolatria? Zero. Aí, gente, eu poderia aqui falar só sobre isso. Não é o caso. Que os judeus, eu estava vendo um podcast falar sobre o judeu, até hoje chora pela destruição do templo por Nabucodonosor. Mas por quê? Mas por quê? Porque eles só pensam na sua etnia. Eles até hoje esqueceram a sua missão. Ok, aí a gente pode entrar na missão da igreja, mas não é o assunto. Vocês entenderam bem essa costura que eu fiz sobre por que Israel nasceu? E por que Deus era rígido com Israel? Muito bem. É aquela fala lá, irmãos, de Apocalipse 12, quando a mulher grávida sofre com dores para dar à luz, que é a nação de Israel, aquela mulher grávida de Apocalipse 12, ela sofre com dores para dar à luz pelo sofrimento que Israel passou. Israel passou, sofreu porque Deus era cruel? Não, pelo contrário, Deus é amoroso. Veja bem, a salvação da humanidade estava nas mãos de um povo. Você tem noção disso? A promessa não se cumpriria se Deus não agisse com mão de ferro. Então Deus agiu com mão de ferro em Israel, não é porque eu vou castigar, porque o meu povo... Não! Deus castigou Israel para proteger a promessa. Pode falar. Será porque então isso porque a gente que é cristão em Cristo, no coração, a gente tem um amor por Israel? Nós deveríamos... Você falou bem, ó. Você falou... Não, mas é um amor mesmo. Não, você... O Nilton... O pessoal não tem nada de cristão. Nada. Deus, Você... a gente ama os caras. Você disse bem, a gente tem que ter esse amor com Israel. Mas a nível de gratidão. A nível de gratidão. Mas eu não posso pegar Israel e colocar ele num pedestal, que eles vão ser salvos porque são Israel, porque o próprio Israel, para ser salvo, tem que crer no Messias, meu Deus. É o povo que foi escolhido, que veio o Messias, mas não aceitaram, sofreram, passaram porque passaram, pela desobediência. Isso é um povo escolhido. Então, porque quando você fala assim, não, porque Israel é o escolhido de Deus. Deus não escolheu Israel porque não tinha Israel. Ele vai escolher uma coisa que não existe. Mas o Israel de Deus somos nós. Aí, mas vamos falar isso no capítulo 11. Então veja, por que eu quero dizer isso para os irmãos? E eu tenho que ter muito cuidado para falar com isso, para não ofender nenhum lado e nem outro. A nação, eu gostei muito da fala do Nilton, de vez em quando ele acerta. Não, mas falando vacilo aqui. O Nilton falou bem. É unção apostólica. É unção apostólica. Nós temos um amor com Israel, porque por mais que sofreram barbaridades, eles cumpriram a missão. O Cristo veio. O Cristo veio, mesmo que a duras penas, mas ele veio. Agora, olha que coisa interessante, Alex. A nação de Israel, vamos dizer, é o útero que Deus está usando para vir o Messias, no qual a própria nação tem que crer nele. Ou seja, Israel não vai ser salvo porque gerou o Messias. Israel vai ser salvo pelo mesmo Messias que ela ajudou a gerar. Porque é princípio de Deus isso aí. Agora Deus pega... Não vou falar agora não, porque eu acho que eu vou falar depois. Não é por causa que você pensa. Você vai esquecer que vai falar. Não vai esquecer não. Os irmãos estão entendendo bem como que surgiu toda essa dinâmica da nação de Israel? E às vezes, pastor, a gente vê muito o povo falando, mas Deus é cruel, matava. E às vezes não entende. Não, todo o contexto. Quando Deus fez todas aquelas, agiu com aquela firmeza com Israel, ele estava pensando no Alex, no Nilton, em mim, no Sérgio. Deus estava pensando na salvação da humanidade. É uma coisa, gente, Israel, por isso que Deus fala que em Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Por quê? Porque você vai começar, veja, Abraão não era judeu, ele era babilônico, meu.
da terra. O problema, Clalisto, é que o evangélico brasileiro não é inteligente porque ele não pensa. Ele é apaixonado, ele é paixão, e a paixão tira a razão, a lucidez, a inteligência. Não, meu amor, eu caso com você, nem que seja para morar debaixo da ponte. A gente já escutou isso direto, meu. Foi a promessa do Giovanni com a Sofia. Eu caso com você, nem que você... Pagou o preço. Coitadinho, oh, gente, que dozinha. Demorou metade de uma meia água. É verdade. Que bom. E quando eu casei, eu morei na metade de um salão social. Não, Mas... vou morar, olha só. Eu vou chorar, hein? Vou morar. Quando nós viemos para o Paraná, nós moramos no fundo da igreja, emprestado na salinha das crianças, na cozinha, e em cima a gente botou o colchão para matar. A gente não tinha onde morar, no fundo da igreja. Olha aqui, ela pergunta: você faria tudo de novo, Sofia? Ai! Para vocês dois, hein? Ela deu uma pensadinha. Mas vamos quando você falou, moramos lá no fundo da cozinha, você casaria? Tinha 20 confusões. Ai, João! Agora eu tô tua mulher. Se voltasse Sabe, a Sofia falou uma coisa interessante. O cara fala bem assim. Olha que frase mais interessante, mais sem sentido. O cara fala bem assim. O cara, vamos dizer, o cara velho já, né? Igual o Newton, assim, o cara fala assim. O cara fala bem assim. Com a minha cabeça, se eu tivesse 20 anos, eu não faria aquilo. Eu falei, você faria. Tanto é que você fez. Tanto é que você fez. Porque você é o que é da sua fase. As inconsequências, a imaturidade. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa falando, se eu tivesse aquela idade, eu não tomaria aquela decisão. Eu falei, se você tivesse aquela idade, você ia fazer a mesma coisa. E a história prova isso. Gente, né, que você tá... Claro! Todas as coisas. Os irmãos entenderam bem isso aqui? Mas eu creio que quem tem um chamado sofre por ele, né? Eu estava vendo um podcast ontem do pastor Flávio Amaral, um ex-travesti, o cara sofreu, cara. Ex-travesti. Rapaz, isso... Não, falando assim, não, ele casou com uma pessoa e eles foram trabalhar, foram pra rua mesmo. Meu Deus! Moraram na rua para ganhar drogados, ganhar essas pessoas pro reino. Então... No caso de Israel, que eles não aceitam o Messias, como que fica a situação deles? É o problema de Paulo. É o Paulo. Paulo está dizendo isso. Mas a gente vai chegar lá. Guarda aí que a gente vai chegar lá. Muito bem. No antigo... A partir de então, ele foi o Deus deles. Dando-lhes a lei, fazendo promessas e convênios com eles, remontando ainda mais o pai da nação, Abraão. Paulo explica a oportunidade especial que seus parentes tiveram. A lista de bênçãos era grande. Deus fez tudo aquilo para eles. Você imagina? Pensa comigo, Júnior. A única nação que existia no mundo que sabia a origem do homem, a origem da criação, a origem da queda, noção de pecado, noção de eternidade. Ninguém tinha isso. Deus revelou tudo para Israel. O Moisés foi o primeiro homem da história que soube em detalhes e em exclusiva revelação toda a história da humanidade. Israel foi a única nação no mundo antigo que sabia de tudo. Quem que revelou para Israel? Moisés. Israel, presta atenção, Suzy, Israel era a única nação do mundo que a desgraça que havia no mundo iria ter um fim. Porque eles sabiam da promessa. Eles sabiam, a única nação do mundo sabia
Por que existe morte? Por que existe dor? Por que existe ganância? Por que existe maldade? Por que existe tudo que não presta? A única nação do mundo que sabia de tudo. Deus fez revelações para Israel através de Moisés de tudo. Não era para que Israel se sentisse, e foi isso que aconteceu. Se ensoberbeceram por causa das revelações, se colocaram acima das outras nações quando não era para ser desse jeito. Porque todos os convênios, todas as promessas, todos os pactos que Deus fez com Israel, foi para Israel estar cada vez mais em dia com a sua vocação. Nós poderíamos aplicar isso para a igreja também. Será que... Eu estava falando com o pastor Edmar ontem. Nós estávamos falando de pastores que desistem de ministério, igrejas. Eu falei para ele, eu falei, Edmar, a metodologia está errada. A metodologia está errada. Deus não chama pastores para desistir algum tempo depois. A igreja não é para ser dores para o pastor. A metodologia está errada. Daí ele levantou um problema verdadeiro. Ele falou assim, rapaz, os pastores ganham tão pouco, por isso que muitos desistem, porque ganham pouco. Eu falei, é verdade. Vários pastores desistem do ministério porque ganham pouco. É verdade. Mas eu pergunto para você, pastor, quando foi no Brasil que pastor ganhou alguma coisa? Pega lá nos últimos, desde 1900. Pastor nunca ganhou bem. Mas por que nunca desistiram? Porque eles tinham senso de vocação. Mas hoje não. A metodologia está errada. Os cursos que os pastores fazem não é por nada não. Não é como o nosso aqui. O nosso aqui é Bíblia, 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 Bíblia. De vez em quando Mas heresia assim. Não. Umas doutrinas verdadeiras. Mas é Bíblia, 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 Bíblia. Mas hoje, muitos pastores, nos seus encontros, fazem encontros como se pastores, treinando pastores, não na Bíblia, mas treinando pastores em coach, em gestão de pessoas, em administração de igreja. Não, a metodologia está errada. Porque é uma heresia também, quando eles interpretam da maneira favorável a eles, ensinam o povo dessa maneira. Porque, exatamente, e isso que eu falei com o seu pastor. Eu falei, aí o pastor aprende essas técnicas todas, vai levar para a igreja não vai ver ele como pastor, vai ver ele como um administrador, um gerente, alguma coisa nesse sentido, e vai tratá-lo como tal. Eu falei para ele, preste atenção, e eu quero falar isso para vocês. Pega aí, de 1990 para cá. Igreja não é mais a mesma e pastores não são mais os mesmos. Alguma coisa aconteceu. E uma das coisas que eu acredito que aconteceu, eu como professor e observo muito, a metodologia está errada. O pastor fica cego na sua vocação, muitos... Por quê? Porque a metodologia tem que mudar. Qual é a metodologia? Igreja é igreja, pastor é pastor. Aí nunca vai acabar isso. Você vai num treinamento, pastor, falando da minha vida. Claro. Você vai num treinamento, que é uma pessoa que tem um conhecimento bem acima da gente. Meia dúzia está lá e a outra está lá batendo papo. Agora, por exemplo, você é contra o que se ensina? Depende do que se ensina. Eu não sou contra a igreja aprender, pastores aprender métodos, desde que esses métodos, esse homem aqui, isso, esse homem aqui, A.M. Bounds, disse já no século XIX, Deus não unge métodos, Deus unge homens. Métodos, eles podem ser uma ferramenta, mas eles não podem ser a coluna. Metodologia errada. Percebe? Mas
O que eu quero falar com vocês? Eu quero encerrar agora para a gente tomar um café, antes que o Giovanni chegue aqui com pão e café. Porque o Giovanni doutora Leia, eu preciso de um tratamento. As pessoas quando se comportam, elas estão comunicando algo. Exatamente. Viu, doutora Leia, eu preciso do tratamento, porque quando chega essa hora, eu vejo aquela imagem do pastor Giovanni entrando assim, ó. Com pão, tomando café, dizendo para mim, acabou. Eu estou traumatizado com aquela. Me marcou. Ok, meus irmãos, a gente volta depois, vamos falar mais um pouquinho. Vamos lá.